Atos de vandalismo continuam prejudicando o transporte público em Ribeirão Preto. Ônibus e pontos de parada têm sido alvos de depredação. Mesmo com lei em vigor para coibir a prática da rabeira, a situação preocupa os passageiros e motoristas. O assento deste ônibus municipal está danificado com estofado completamente rasgado. Em outro coletivo, o teto apresenta problemas próximo ao ar-condicionado e o sinaleiro não funciona. Os equipamentos estão soltos e improvisados com fita isolante. O vandalismo no transporte público de Ribeirão Preto tem crescido e preocupado os passageiros. A gente que anda de ônibus, né? E a pessoa corta com gilete, eu já vi o banco, né? Por maldade. Eu ando de ônibus todos os dias, né? E se tiver o ônibus estiver quebrado, vai tirar um de linha e acaba atrasando a gente para esperar outro, né? Os pontos de parada também são alvos de vândalos. Neste equipamento público na Rua 3, no bairro Santa Iria, a proteção de vidro foi quebrada e o teto já apresenta defeitos. Logo à frente, em outro ponto, a cobertura que protege o passageiro do sol e chuva já nem existe mais. Tem muitos pontos de ônibus, principalmente no meu bairro, que não tem a parte de tampar do sol, da chuva também, a gente fica sem um relento e não é bom também, não tem como você sentar quebrado, destruído, os bancos, é bem ruim também. A segurança dos passageiros e dos motoristas também fica comprometida. Só neste início de ano, pelo menos 10 casos já foram registrados. Mesmo com a implantação do botão do pânico, ferramenta que permite aos motoristas acionar as autoridades em situações de emergência, a sensação de insegurança tem aumentado. Somente no ano passado, o alarme foi acionado mais de 2.800 vezes. De repente, o ônibus está passando, os vândalos jogam pedra, quebram a janela, do nada. As empresas estão reforçando as placas, colocando mais parafuso para ficar fixas. Mesmo assim, eles continuam quebrando e arrancando as placas dos veículos. Semana passada, tivemos o caso do colega nosso, motorista. Ele apertou o botão de pânico várias vezes e não teve êxito, não foi ninguém para dar o suporte ou apoio para o nosso motorista. Então, quer dizer, o botão de pânico não está servindo para nada. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados do Transporte Urbano, a prática da rabeira tem sido o principal problema. Em 2025, a Prefeitura regulamentou uma lei que proíbe pessoas de se agarrarem a ônibus em movimento, usando bicicletas, patinetes ou skates. O problema é cumprir a lei. O povo está sofrendo, motorista, usuário de transporte. De acordo com o regulamento da Prefeitura, a multa é de R$ 518,28 para quem for flagrado praticando a rabeira, além da apreensão do equipamento utilizado. A rabeira é um perigo, né? As mães que ficam em casa, depois recebem uma notícia que o filho foi, né? Caiu da bicicleta, o ônibus passou por cima, é coisa muito horrível isso. Eu vi muitas vezes na Dom Pedro, chega a ter 3 meninos segurando atrás do ônibus. O meu medo é, às vezes, o ônibus frear e acontecer uma tragédia, que eu já convivi, já vi isso pessoalmente lá em São Paulo. O ônibus freou, o menino foi parar debaixo do ônibus e não teve jeito. Se fosse filho meu, olha, iria apanhar bastante, porque eu acho que isso não se deve fazer. É muito arriscado. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A RPMob informou em nota que lamenta esses atos de vandalismo e informou que os veículos passam por manutenção antes de retornar à operação e orienta para que as denúncias sejam feitas à polícia pelo 190 ou à GCM no 153. Disse ainda que a fiscalização da prática ocorre sempre que há risco. Já a GCM informou que atua com fiscalização dessas rabeiras junto com a Polícia Militar. Já a PM disse que intensificou a fiscalização contra essa prática ilegal. E a administração iniciou ontem uma operação de fiscalização nas ruas de Ribeirão Preto para combater essa prática. 4 bicicletas foram recolhidas. Essa ação aconteceu na Zona Norte. 4 adolescentes foram abordados. Um auto de infração foi realizado e também houve a apreensão das bicicletas que foram recolhidas ao pátio da RPMob. Seguimos falando sobre esse assunto agora com Carlos Jean, especialista em segurança. Carlos Jean, de que forma o vandalismo no transporte público impacta diretamente a segurança dos passageiros, dos motoristas, na sua análise? Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado mais uma vez por estar com vocês.
Bom, traz um impacto muito grande. Primeiro nós temos que pensar que o transporte público é usado por todas as pessoas e aquelas pessoas que têm o prejuízo do veículo, às vezes pode passar por manutenção e tudo mais, vai dificultar todo o trabalho dele, o trajeto dele. E vai gerar aí diversas dificuldades para os passageiros, para os motoristas, para a empresa, para fazer a manutenção desse veículo, né? Então é importantíssimo que essa fiscalização, como a gente já percebeu e foi falado aí, que vem acontecendo, ela seja mais próxima e que ela realmente venha a ser funcional. A falta de fiscalização pode estimular a continuidade desse tipo de comportamento pelas ruas de Ribeirão Preto, Carlos? Sem dúvidas alguma. A questão do vandalismo, tem que ser através da segurança pública, tem que ser tratada de forma primária, que através de você tratar essa questão, você vai evitar uma série de outras situações piores, né, e problemáticas. Então, quando você não tem a fiscalização, o criminoso, a pessoa que vai estar fazendo esse vandalismo aí, por exemplo, vai entender que aparentemente está abandonado. Então, vai com certeza também expulsar o cidadão de bem do sistema público de transporte, das praças, etc. e tal. Então, é importantíssimo que essa fiscalização seja realmente não só pontual, mas que ela possa acontecer de forma adequada. Nós temos aí o botão do pânico, que aparentemente está em funcionamento, mas ele tem que ser de forma adequada, como nós vimos aí, não tem funcionado. A gente está falando então de riscos reais graves, né, associados aí à rabeira, tanto para quem pratica quanto para terceiros. Sem dúvidas algumas. É um efeito cascata. Então, aquele indivíduo que está ali pegando a rabeira, ele pode causar um acidente não só para si próprio, mas para até prejudicar outros motoristas que estão acessando a via ali. É perigo para quem está dentro do ônibus, é perigo para o motorista que infelizmente acaba que depois vai ter que responder por qualquer incidente. Então, é uma situação realmente de risco, de efeito cascata para todos aqueles que estão no transporte público. A gente sabe, né, você já citou aí o botão do pânico, mas da forma como ele vem sendo utilizado, já se mostrou aí que é insuficiente para garantir uma segurança de fato no sistema do transporte coletivo de Ribeirão Preto, né, Carlos? É uma ferramenta de auxílio maravilhosa, só que desde que ela funcione. Então, como nós vimos na reportagem, infelizmente o motorista acionou ela por várias vezes, mas não teve nenhum contato da área de segurança pública, guarda municipal ou polícia militar. Então, como nós vimos aí, foi feito algumas questões pontuais, por exemplo, ontem, né, teve entrevistas, hoje falando sobre isso, porém, essas situações pontuais, com certeza, a Prefeitura Municipal, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, tem um mapeamento das regiões onde isso ocorre com mais frequência. E isso tem que ocorrer de forma constante, não em situações pontuais. E esse botão de pânico, ele é um auxílio para as forças de segurança pública, só ele não vai funcionar. Então, a Prefeitura precisa tomar medidas junto com a RPMOB para que automaticamente, por exemplo, nós temos o sistema de câmeras da cidade, né, para que possa interligar, por exemplo, esse botão do pânico junto a eles, para que possa ser realmente de forma imediata, quando tiver aquele risco iminente ali, que as forças de segurança pública sejam acionadas de imediato, para que realmente possa ter uma solução e não ser só uma coisa que não funciona. Especialista em segurança Carlos Jean, agradeço a sua presença com a gente mais uma vez, até mais. Obrigado.